26 de fevereiro, dia 4, Família Missionária. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Família devota. Dentre os que foram chamados para conduzir a Igreja das trevas do papado à luz de uma fé mais pura, Martinho Lutero foi o que mais se destacou. Zeloso, fervoroso e consagrado, não conhecendo outro temor a não ser o de Deus, e não reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa além das Escrituras Sagradas, Lutero foi o homem para seu tempo. Por meio dele, Deus realizou uma grande obra para a reforma da Igreja e o esclarecimento do mundo. O pai de Lutero era um homem inteligente e de caráter firme, honesto, resoluto e correto. Era fiel às suas convicções de dever, não importando as consequências. Seu genuíno bom senso o levava a considerar com desconfiança a organização monástica. Ficou tão descontente quando Lutero, sem seu consentimento, entrou para um mosteiro, que só se reconciliou com o filho 2 anos depois, e mesmo então suas opiniões permaneceram as mesmas. Preparo para uma vida cristã e útil. Os pais de Lutero tinham grande cuidado com a educação dos filhos. Esforçavam-se para instruí-los no conhecimento de Deus e na prática das virtudes cristãs. Muitas vezes, Martinho ouvia a oração que seu pai dirigia ao céu pedindo que o filho pudesse se lembrar do nome do Senhor e um dia auxiliar no avanço de sua verdade. Aqueles pais aproveitavam avidamente todas as oportunidades que tinham e que sua vida de trabalhos lhes permitia usufruir para sua cultura moral e intelectual. Seus esforços para preparar os filhos para uma vida cristã e útil eram intensos e perseverantes. Norma elevada. Nunca antes esteve tanta coisa em jogo. Nunca houve resultados tão importantes dependendo de uma geração como estes que agora estão chegando ao cenário da ação. Nem por um momento os jovens devem pensar que podem ocupar de maneira aceitável qualquer posição de confiança sem possuir bom caráter. Seria o mesmo que esperarem colher uvas dos abrolhos ou figos dos espinheiros. Um bom caráter deve ser edificado tijolo a tijolo. As características que vão habilitar os jovens a trabalhar com êxito na causa de Deus devem ser obtidas pelo exercício diligente de suas faculdades, pelo aproveitamento de toda a vantagem que a providência lhes proporciona e pela conexão com a fonte de toda a sabedoria. Eles não devem se satisfazer com um baixo padrão. O caráter de José e de Daniel são bons modelos a seguir, e na vida do Salvador eles têm um modelo perfeito. Mordomos da graça. O primeiro trabalho a fazer pelos membros das nossas igrejas é fazê-los se interessar pelos jovens, pois eles necessitam de bondade, paciência, ternura, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Ah, onde estão os pais e mães em Israel? Deveria haver grande número deles que fossem mordomos da graça de Cristo, sentindo pelos jovens um interesse não meramente casual, mas especial. É preciso que haja pessoas cujo coração seja tocado pela situação digna de pena em que nossos jovens estão, que se deem conta de que Satanás, por meio de todo o ardil imaginável, está agindo para atraí-los à sua rede.
Aplicação: culto familiar. Ao fim da tarde e pela manhã, una-se com os filhos no culto a Deus, lendo sua palavra e cantando seu louvor. Ensine-os a memorizar a lei de Deus. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. O pai deve escolher um trecho das Escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Podem ser cantadas, pelo menos, algumas estrofes de cânticos animados, e a oração feita deve ser curta e ao ponto. Motivos de oração. Primeiro, por pais e mães que sejam cheios do Espírito Santo. Segundo, por filhos que honrem a Deus e a seus pais. Terceiro, por meus 5 amigos de oração. Ação missionária. Convide alguns de seus 5 amigos para participar de um culto de pôr do sol ou de uma refeição em sua casa no próximo sábado ou fim de semana. É hora de orar. Dedique estes momentos para falar com o Pai Celestial, completando com suas palavras o modelo de oração a seguir. Agradecimento e louvor. Pai nosso, santificado seja teu nome, pois teu plano de salvação inclui toda a minha casa. Eu te agradeço porque... Confissão. Diante de tão grande amor, o que posso te oferecer? Eis aqui o meu coração. Retira dele o... Orando com a palavra, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele converterá. Pai, converte o meu coração para que então eu seja um instrumento eficiente em tuas mãos. O coração dos pais aos seus filhos. Entendo que a mudança deve começar no coração dos pais. Opera esse milagre, Senhor. O coração dos filhos aos seus pais. Que as crianças e os jovens da tua igreja, fortalecidos no teu amor, sejam um reflexo do caráter de Cristo. O coração dos filhos aos seus pais. Que as crianças e os jovens da tua igreja, fortalecidos no teu poder, sejam um reflexo do caráter de Cristo, impactando o mundo com tua glória. Intercessão. Ore pelos familiares dos seus 5 amigos e pelos motivos de oração de hoje. Pedidos pessoais. Abra o coração a Deus como a um amigo.